Boa noite! É com alegria que hoje nós, que compomos a comunidade Virgem Mãe dos Pobres, estamos aqui para falar para vocês um pouco da história da nossa congregação, do Paraíso à Glória. Então, a comunidade Virgem Mãe dos Pobres, em Macaíba, no Rio Grande do Norte, é composta pela irmã Margarida Couto, pela irmã Maria Eduarda, que está fazendo essa transmissão, e por mim, irmã Vanessa. Então é com muita alegria que nós acolhemos carinhosamente cada um e cada uma de vocês que gentilmente nos assistem e nos acompanham através das redes sociais. Para bem iniciarmos este momento, vamos invocar a presença da Trindade Santa. Pedir que esse Deus uno e trino caminhe conosco ao longo deste momento, mas também nos acompanhe durante toda a nossa vida. Por isso, invoquemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos nesse momento ao Espírito Santo de Deus, pedindo que Ele nos ajude, nos ilumine neste caminhar da vida. Nos conceda a coragem necessária para vivermos com alegria a missão que o próprio Deus nos confia. Portanto, cantemos. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Glória, Rainha e Mãe da nossa congregação, Rogai por nós. Amém. Então, irmãos e irmãs, nós vamos hoje falar um pouco para vocês a introdução, o início da nossa congregação, do Paraíso à Glória. E nós vamos fazer esse momento de uma forma muito espontânea, muito simples, através de uma entrevista em que eu farei à irmã Margarida Couto. Então, irmã, boa noite. Como é que a senhora fala para as pessoas sobre esse momento, né? O que é que a senhora, nesse dia, deseja a essas pessoas que neste momento nos escutam e nos acompanham? Boa noite, meus irmãos, meus amigos. É uma alegria estarmos aqui neste momento para conversarmos, como a irmã Vanessa falou, sobre a vida, a história, um pouco da história, a introdução à história da nossa congregação. Então, desde já, muito obrigada por vocês estarem conosco. Perseverem, viu, até o final. Então vamos lá. Neste momento, irmã Margarida, eu queria que a senhora falasse um pouco para nós como foi a descoberta da nossa fundadora, né? Em que ano isso aconteceu, de que maneira, como é que a senhora explicaria isso para nós, para que pudéssemos compreender melhor o período inicial da descoberta da fundadora da nossa congregação? Bem, a nossa congregação, ela já tem quase 3 séculos. Nasceu em Afogados, no bairro de Afogados, hoje Recife. Mas a nossa fundadora, ela só veio realmente aparecer na história da nossa congregação há poucos anos.
Em 2003, uma historiadora, Sueli Almeida, ela é historiadora, estava fazendo a tese de doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. E aí ela foi lá no convento, nessa época eu estava geral da congregação, e ela foi no convento e perguntou se nós tínhamos um arquivo para pesquisa, porque ela queria pesquisar e fazer a sua tese de doutorado em cima dos recolhimentos ou beatérios fundados no século XVIII, tanto no Brasil quanto em Portugal. E aí realmente aconteceu, né, esse estudo, e somente com a pesquisa dela em Portugal, na Torre de Tomba em Portugal, é que ela descobriu o nome da nossa fundadora, até então desconhecido, Lourença do Rosário. Pois é, então a partir dessa pesquisa, né, ficamos sabendo que nossa fundadora era a Lourença do Rosário, mas tudo isso vem de uma história, né? Então eu queria que nesse momento a senhora relatasse para nós onde teve início essa história, em que ano isso aconteceu, como isso aconteceu. Então, em Afogados, como eu disse, no bairro de Afogados, em 1738, isso não é uma data precisa, pode ter sido mais para trás ou um pouco mais para frente, mas é mais ou menos dentro daquela história que conta, a partir de Lourença, essa data, 1738. Então, nesse período, Lourença do Rosário, ela tinha um grupo, a partir do seu desejo de servir, de acolher as órfãs, as mulheres no seu tempo. Então, ela tinha no coração e na vida o desejo de se dar, de oferecer a sua vida às pessoas, até porque a nossa congregação, o nosso grupo, aquele grupo que ela então recolheu no recolhimento Nossa Senhora do Paraíso, não é? Porque vocês ouviram que irmã Vanessa falou do paraíso à glória. Então, porque lá havia um recolhimento, porque no século XVIII os recolhimentos ou beatérios eram fundados, muitos eram fundados para justamente acolher e ajudar as pessoas, ou algumas jovens que não tinham como viver a vida religiosa nos conventos, por serem pobres e não ter o dote. Então elas procuravam os beatérios, porque eram lugares de viver na simplicidade, uma consagração a Deus, na vida simples, na comunidade. E os beatérios eram lugares onde se vivia em harmonia com a comunidade local, onde se dava, se oferecia a vida no trabalho mais simples da comunidade, até de evangelização. O terço, rezava nas casas, o acolhimento às pessoas que estavam doentes na visita, o culto aos mortos. Então, essa situação toda vivida na comunidade. Então, os beatérios ou recolhimentos foram criados justamente para estar mais perto do povo. Era uma vida simples e uma vida ativa, vida religiosa ativa. Missionária. Missionária, né? sim. Pois é, irmã, a senhora falou que tudo isso aconteceu no século XVIII. Né? Então, por mulheres, né? Mulheres que a gente, por perceber esses relatos que a irmã Margarida nos traz, a gente pode supor que sejam mulheres destemidas, corajosas, né? Inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente pensar que nos dias atuais, ser mulher
né, e ter a ousadia e a coragem já é um grande desafio, né? Se a gente reportar isso para o século XVIII, então como é que viviam essas mulheres, né, nesse período colonial? Né? Como a senhora vê essa força feminina, né, essa entrega, né, pelo sexo feminino, diante de tantos desafios que porventura elas tiveram que enfrentar para que hoje nós pudéssemos ser de fato uma congregação religiosa? O ser mulher já era difícil na sociedade do tempo do patriarcado. E aí a gente sabe que elas não tinham direito a estudar, a ler e escrever. A mulher naquela época, ela estava condenada até a aprender simplesmente as prendas domésticas, cuidar da casa, da comida, fazer um trabalho manual e se preparar para cuidar do marido e ser totalmente submissa a ele. O que é que acontece com Lourença? Lourença vê essa realidade e vê na sua comunidade, naquele lugar, ela acompanha e vê as órfãs, as viúvas, as pessoas, as mulheres como eram tratadas no seu tempo. E aí, Lourença vinha de uma família nobre até, porque ela aprendeu a ler e escrever. Pode ter sido atrás da porta, ouvindo o mestre ensinar para os seus irmãos. Porque não havia escola naquele tempo e as mulheres eram negado o direito de aprender, de ler e escrever. Então, como ela aprendeu, ela quis passar para as mulheres. É tanto que em Pernambuco, na história da educação em Pernambuco, as irmãs Nossa Senhora da Glória foram as primeiras mestras do ensino das primeiras letras para as mulheres. Então, Lourença do Rosário, ela tinha isso no coração como desejo de emancipar a mulher. Então, a nossa luta também hoje deve ser essa, sabe? De buscar dignidade, de estar do lado das mulheres, de estar do lado daquelas pessoas que sofrem. A forma de educação vai mudando, a forma de encontrar os sinais dos tempos e lugares, mas a gente, como congregação hoje, nós precisamos ter o mesmo ideal de Lourença, que era acolher e servi-la com alegria. Então, por isso, o recolhimento Nossa Senhora do Paraíso em Afogados, no século XVIII, 1738. Que história bonita, né? Quando a gente fala essa questão da força feminina, né? Do ir além. E saber que Deus usa também dessas pessoas que se sentem incomodadas com as desigualdades de sua época. Né? Como Lourença, no seu tempo, percebeu que poderia ir além, que com seu jeito simples, com sua perspicácia, ela poderia transformar a realidade e a vida de tantas outras pessoas. Né? Eu acho que isso é um desafio para nós hoje também como congregação, porque embora os tempos sejam outros, né? Mas vai suscitando, né, várias outras necessidades na nossa sociedade que a gente precisa ter um coração sensível e atento, né, para que a gente possa de fato ser como instrumento de Deus e realizar a sua obra na vida daqueles que necessitam. Então, irmã, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, desde esse início aí que a senhora nos relatou, a gente já poderia dizer que já era um convento de freira? O que era? Como é que a gente denominava, né, esse período que foi vivenciado na nossa congregação? Como eu falei, era um beatério ou recolhimento diferente de um convento. Muito embora algumas que estivessem ali, naquele recolhimento Nossa Senhora do Paraíso, tivessem o desejo de ser uma religiosa consagrada, de se tornar freira.
mas não foram para os conventos que vinham da Europa, né? Os conventos chegados da Europa. Mas tinham desejo, só porque elas eram pobres, eram simples, não tinham um dote, então não podiam entrar no convento. Mas o desejo de ser religiosa estava nelas, de se tornar, né, nesse caminho, nesse processo, vir a ser um convento de freiras. Mas isso vai se dando ao longo da caminhada, não é? Então, o recolhimento Nossa Senhora do Paraíso, em Afogados, era um lugar muito acolhedor. Nossa Senhora do Paraíso, por quê? Porque tinha uma capela edificada ali do lado da casa delas, do recolhimento, com o nome Nossa Senhora do Paraíso. Então, e fazia parte a capela da casa, era contígua, né? Era uma casa, por isso. E Nossa Senhora do Paraíso, mais tarde vai se tornar Nossa Senhora da Glória. E vocês vão escutar na segunda live. Irmã, mas aí assim, na nossa história, a gente vê falar em regente. Né? Nós tivemos, ao longo da nossa história, regentes. Né? Então, o que seriam essas regentes? Quem foi a primeira regente da nossa congregação e por quê? As regentes, recolhimento, já vem, não é? Regimento. Como reger, como cuidar, como administrar, como liderar na comunidade. A coordenadora da comunidade, a superiora da comunidade, era a regente, não é? Então, conta-se que depois de Lourença do Rosário, Joana da Conceição foi a segunda regente, ainda nos Afogados, não é? Então essa forma de liderar é a regente. Então, por esse motivo, né, por Lourença do Rosário ter sido a primeira regente, ela é considerada, né, a fundadora da nossa congregação. É isso, irmã? Isso. Tá certo. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco mais pra gente como era que essas recolhidas viviam, de que forma, como era essa missão, como elas se sustentavam, né, de que maneira isso acontecia. Elas viviam de maneira muito simples e para manter o grupo, elas precisavam esmolar, pedir esmolas mesmo. E elas saíam com o menino Jesus, sertões afora, mundo afora, não é? É tanto que mais tarde o Convento da Glória, muito do convento foi construído com a ajuda das pessoas que a fundadora, quem estava à frente, junto com outras do mesmo grupo, iam pedir ajuda. E eu não sei se vocês já ouviram em tempos, eu não sou tão velha, viu? Mas eu lembro que quando era festa dos padroeiros, na minha cidade, no meu interior, as pessoas saíam com o santo dentro de uma caixa para pedir ajuda para a festa do santo. E aí essa história vem de muito longe. Quando eu cheguei na congregação, que vi que Lourença do Rosário, Joana da Conceição, depois Ana Maria de Jesus e outras mendigavam com o menino Jesus, que nós temos ele no convento ainda, não é? Está lá no Museu do Convento, a imagem do menino Jesus, que elas saíam mendigando com ele. E nós temos ele de fundadorzinho, porque com muito carinho, quem for ao Convento da Glória vai ver esse menino Jesus, que é lindo e que é uma relíquia de quase 300 anos, 282 anos de história. Sim, e elas viviam dessa forma, mas eram pessoas ali muito atentas às necessidades da comunidade.
daquele grupo, um lugarejo de mais ou menos 300 casas, 300 famílias. E aí esse grupo vivia simples e elas ajudavam em todos os sentidos, espiritualmente, dando uma palavra de conforto na hora que falecia alguém da comunidade e assistia espiritualmente também. Rezava o terço, as novenas, com certeza mês de maio, nas casas, essa coisa toda que é próprio dos simples. Uma fé popular, né? A gente poderia assim dizer. Justamente. A fé que nasceu da necessidade, né? Da realidade de cada um. Uhum. Pois é, irmã, mas aí a gente falou que tudo isso começou supostamente, né? De acordo com os dados que a gente tem, no ano de 1738. Mas quando foi no ano de 1758, nós temos registro, né, de que elas precisaram sair do Afogados para Recife. E aí, por isso que a gente fala do paraíso à glória, né? Porque em Afogados era o recolhimento Nossa Senhora do Paraíso. E aí elas são banidas do Afogados e vão até a glória. Mas como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Aconteceu porque elas moravam em casas de herdeiros. E enquanto moraram lá, não era documento, papel passado, como se diz. E o neto de um desses que tinha doado a casa para elas, botou em questão na justiça para tomar a casa delas. Mas isso se deu a partir de outra longa história que foi descoberto esse nome de Lourença em Portugal. Que a historiadora, quando ela veio para a gente, Sueli, ela falava assim, que o que é que dá ibope na história? Hoje é o coronavírus. Toda hora que a gente abre a televisão, liga, a gente vê notícia ruim. O que dá história, notícia ruim do governo. A gente está vendo toda hora aí, né? Como ele se comporta, o que é que faz. Então, isso está na história e está escrito. Naquele tempo não era diferente. Né? Naquele tempo não era diferente. As crônicas policiais, as coisas erradas que aconteciam, era justamente o que era escrito. E aí, Sueli vai para Portugal, pesquisa no Brasil e vai para Portugal. Quando chega em Portugal, ela dizia, irmã, eu não encontrei nada ruim de vocês, né? Não tinha nada bom escrito, porque era difícil escrever coisa boa, né? Porque as coisas simples não se fala pelo telhado. Mas alguma coisa ruim deveria estar por aqui, para descobrir como é que tem como é que se descobre a fundadora. Então, até que ela descobriu, e como eu disse, eu era geral na época, isso ela liga lá de Portugal, dizendo, irmã, eu encontrei o nome, eu sei agora quem é a sua fundadora. Mas foi muito emocionante, eu chorei um bocado, porque era o que eu mais esperava. Porque na história da congregação vamos dizer, 250 anos, quando eu cheguei na congregação, como é que tem os padres fundadores, e eles vêm aparecer quase 100 anos, 80 anos depois delas, e não tinha, e lá no começo da história, que eram as mulheres, não tinha elas como fundadora. Irmã, só para ficar claro, e a senhora dar continuidade a essa história, quer dizer que antes da gente descobrir que nossa fundadora era a Lourença do Rosário, acreditava-se que os fundadores eram dois padres, não é isso? Padre Francisco e Padre Manuel. E aí só após essa descoberta, em 2013, é que realmente a gente soube de fato que os fundadores não eram os padres. Né? Os padres foram doadores, né, das terras, onde construiu o convento e outras terras que foi doado para a congregação naquele período. Mas que quem fundou realmente a congregação, o nosso carisma, veio de Lourença do Rosário, não é isso? Isso.
Até porque o carisma, minha gente, o carisma é dado a uma pessoa. Não é dado um carisma fundacional, não é dado a 2, 3 pessoas. O Espírito Santo, ele convoca uma pessoa. Essa pessoa é justamente inspirada por Deus, se sente aberta e acolhe o projeto de Deus na sua vida. E as outras pessoas que estão ao redor se sentem encantadas pelo carisma, pelo jeito de ser e viver daquela pessoa, que quer também fazer parte do grupo. Então, e o mais bonito, eu disse que me emocionei, porque eu sentia que nós, irmãs de Nossa Senhora da Glória, quase 300 anos de história, nós não perdemos o carisma fundacional de Lourença. Mas para a gente voltar um pouquinho à história, a gente estava falando sobre Luísa, né? Aí ainda não chegamos em Luísa, eu vou falar agora porque foi a crônica policial, isso. Né? Porque estava lá o que tinha escrito lá em Portugal, era justamente isso. Que na época de Lourença, quando acolhia as órfãs, as viúvas e as pessoas, as mulheres sofridas no seu recolhimento, Nossa Senhora do Paraíso, acolheu uma menina chamada Luísa. Essa menina, ela era da alta sociedade, filha de gente de nome, da família Paz Mendonça, que hoje ainda existe lá em Recife. E essa menina era filha de Clara, que tinha separado do marido. Como ela tinha separado do marido, arranjou outro casamento. Arranjando outro casamento, na época, perdia o direito de levar a filha para esse outro casamento. Então, o que é que acontece? Os avós, junto ao bispo da época, fala com Lourença do Rosário e coloca Luísa no recolhimento, para Lourença ter a guarda dela e cuidar. E Lourença do Rosário está lá tomando conta de Luísa, feliz da vida, tudo muito bem. Só que, depois de casada, a mãe de Luísa, a Clara, que é a mãe de Luísa, o esposo dela, o novo esposo, tem assim, influência na sociedade, e aí faz de tudo para tirar a Luísa do recolhimento. E aí monta guarda, polícia, contra Lourença e contra o bispo e contra os avós da menina. Então, nesta situação, foi essa que fez descobrir Lourença, viu? Que estava lá em Portugal. Esse era o registro que estava em Portugal. Em né? Portugal. E aí era preciso um anjo que Deus colocou na vida da gente para a gente descobrir Lourença. E aí, pronto. O desfecho foi triste, foi muito sofrido para Lourença e o grupo dela, que estava lá com a Luísa. Mas quebraram cerca, apedrejaram a casa, quebraram a janela. Foram 3 dias de sofrimento. E o mais triste é que o bispo calado não ficou do lado das irmãs, nem foi para lá para brigar junto, não é, da situação. E de toda sorte tiraram Luísa do recolhimento, mas contas até que essa família, o desgaste de Lourença, do sofrimento todo, e aqueles anos que seguiram foram muito difíceis, porque foi uma perseguição até aquele grupo, que já contava com o respeito da comunidade e da sociedade do seu tempo, não é? Então, seguiu o tempo e Lourença veio a falecer, não é? E consta que depois elas tiveram, como eu disse, aquele processo contra elas foi dado como positivo para o herdeiro, neto do herdeiro, e aí elas tiveram que ser banidas dos afogados do recolhimento Nossa Senhora do Paraíso,
E aí, Lourenço já havia falecido. Quem era regente neste tempo, neste período, era Joana da Conceição. E aí, Joana da Conceição, sem saber o que fazer, porque havia o choro, o lamento, a gente não pode ficar, cada um voltar para a sua casa, para a sua família, porque lá iam mais de 20 anos de convivência. Então, elas tiveram que partir e Joana da Conceição foi até o bispado, até o Padre Antônio, que tinha um terreno na Boa Vista, que era Sítio Glória. Mas essa história vocês vão escutar, vão na próxima live, porque vão compreender melhor, não é? Porque do paraíso à glória e porque congregação mais tarde Nossa Senhora da Glória. Então nós estamos vivendo ainda agora nessa introdução como um recolhimento Nossa Senhora do Paraíso. E aí quando elas foram, né, para Recife, né, para a Glória, eram 14, né, apenas um grupo pequeno, né, reduzido de 14 pessoas, mas como diz, às vezes a quantidade não é nada quando se tem a qualidade, né? Quando se tem pessoas que têm coragem de prosseguir, de levar adiante algo que nasceu, que brotou do coração de Deus, né? Então por isso que hoje essa congregação tem 282 anos de história, né? Porque Deus ele tem suscitado cada vez mais pessoas disponíveis, né? E que tem essa coragem de estar caminhando. Nossas irmãs, hoje nós temos um grupo de menor que 50 irmãs, né? Mas que assim, a gente consegue perceber em cada uma com o seu jeito, a sua coragem, a sua determinação, a sua forma de contribuir com essa missão e com esse carisma. Então, irmã, falando de carisma, para a gente concluir esse momento, né, de história, esse momento de conhecimento, eu queria só que a senhora fizesse um paralelo entre o período fundacional da nossa congregação relacionado ao nosso carisma. O que é que diz o nosso carisma e o que é que ele tem a ver com toda essa história que a gente narrou aqui hoje para as pessoas? Então, como eu falei, o carisma de Lourença, que foi dado a ela, foi absorvido assim fortemente nas primeiras que conviveram com ela, mas perdurou pela vida afora. O acolhimento às órfãs, às viúvas, à comunidade, as situações vividas na comunidade, a alegria do serviço, né? A alegria do se dar. Então, nas Irmãs da Glória hoje, essas 3 palavras são eixos fundamentais da nossa vida. Se não tiver o acolhimento, a alegria e o serviço, não somos ou não é irmã de Nossa Senhora da Glória. Que bom, né? Então, que bom a gente ouvir, né, toda essa história, irmã Margarida. A gente revive também. E, de uma certa forma, para nós, nos encoraja e para aquelas pessoas que nos acompanham, eu estava aqui lendo os comentários, é como se a gente sente também da parte delas a emoção e a alegria em saber que nós, como congregação, tivemos e temos hoje um papel tão importante na vida da igreja e na vida da sociedade, né? E uma forma de dizer assim, que a simplicidade, ela tem uma profundidade tão bonita e tão encantadora que a gente não precisa fazer coisas muito grandes para se tornar importante, né? São as coisas simples e pequenas da vida que Deus se revela, né? Nos detalhes que Deus se revela. E é assim que nós, irmãs de Nossa Senhora da Glória, nas nossas limitações, nas nossas fragilidades, né? Com coisas simples, a gente vai realizando, né, os desejos e a vontade de Deus na vida da igreja. Mas, Vanessa, assim, foi uma história de muita luta, de muito sofrimento e de muita perseverança. Porque só a gente pensar, século XVIII, com toda a realidade, o período Brasil colonial, com toda a realidade que envolvia a história da mulher.
o machismo foi sempre relevante, muito mais que hoje, não é? Haja visto hoje as mulheres, o feminicídio, as mulheres que andam por aí sofrendo e morrendo e lutando para resistir, a gente sabe disso. Imagine 3 séculos depois. Então, é para a gente pedir a graça a Deus para nos mantermos firmes na caminhada e perseverantes. Nenhum serviço de doação e de entrega, nenhum segmento de Jesus Cristo é feito de maneira só de flores caminho. Aliás, ele não nos chamou para caminharmos por um caminho de flores somente. Mas ele nos chamou dizendo que quem quiser segui-lo, tome a cruz. Então esse é o caminho de todos e todas que querem seguir Jesus verdadeiramente, é acolher a cruz. A cruz não como cruz em si, mas como sinal de libertação, de transformação, de vida, de ressurreição. E foi isso que ele nos ensinou. Então, assim, para concluir esse momento, a gente pensou em declamar para vocês um cordel que foi feito pela irmã Paula, né, nossa irmã, nossa co-irmã, mas consanguínea de irmã Margarida, que neste momento encontra-se na comunidade de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, na ocasião da 6ª Assembleia da nossa congregação. Quando Lourença foi apresentada a todas as irmãs, a irmã Paula, ela elaborou um cordel contando toda essa história. Então nós também resgatamos essa preciosidade que a irmã Paula construiu e nós vamos declamar um pouco dele para vocês, que é um breve resumo de tudo isso que nós partilhamos com vocês neste momento. Então o cordel, ele se chama assim: do paraíso à glória. Imensa é nossa alegria, tamanha satisfação, descrever o acontecido em nossa congregação. A nossa 6ª Assembleia revigorou a missão. O tema foi identidade, de Deus um grande presente. Com as descobertas feitas, corações ficaram ardentes. O resultado de tudo foi todo mundo contente. Vou contar para vocês o que foi que aconteceu. Com intervenção divina, Sueli apareceu. Mergulhando em nossa história, a fundadora nasceu. O momento foi inédito, foi traçada a trajetória. Em águas mais profundas lançamos nossa memória, para recuperar as origens do paraíso à glória. Lá no começo de tudo estava Lourença do Rosário, uma mulher peregrina de fé e de santuário, descalça e sempre com touca, mendigando o necessário. Esmolava no sertão com o menino Jesus. Grande foi sua coragem, vida e missão traduz. Recolhia sempre as órfãos, amparava e era luz. Só chegamos a Lourença devido a uma grande briga, um processo contra ela, ocasião de intrigas, da família Paz Mendonça com o bispo e as recolhidas. Grande foi a confusão com o casamento desfeito, conviver com o marido para Clara não tinha jeito. Com o segundo casamento, da filha perde o direito. Luísa tinha 10 anos quando tudo aconteceu. O bispo entrou na história e a guarda a Lourença deu. Para cuidar e educar, foi assim que sucedeu. A família inconformada com o que está acontecendo, o novo esposo de Clara, que influência está tendo, quer ter Luísa de volta, ao bispo desobedecendo. Lourença, por sua vez, tem responsabilidade, toma conta de Luísa com grande seriedade, resiste à força das armas, agindo com lealdade. 3 dias a casa cercada pela força policial,
pelos beleguins da época, um ato muito brutal. Com pedradas e agressões, a destruição foi total. Luísa retirada à força de dentro do recolhimento. O bispo ficou calado, grande foi o seu silêncio. Para Lourença e as companheiras foram dias de tormento. O fato foi isolado, mas interferiu na paz. Desencadeou-se uma guerra para ver quem mandava mais, se era a força do Estado ou as forças eclesiais. O recolhimento do paraíso foi por Lourença fundado, tinha certa estrutura e estava preparado. Com capela e com cerca era lugar respeitado. A vida era muito dura e muitos eram os pedidos. Acolher órfãos e rezar nas casas, ajudar os desvalidos, visitar doentes e cultuar mortos. O grupo era reconhecido. A comunidade era grande, tinha umas 300 casas. O recolhimento era aberto e servindo ao povo estava. Garantia vida às jovens e esperança lhes dava. Por meio da educação, as mulheres assistiam, desprovidas de direitos, ao recolhimento iam. Com as mestras do ler, falar correto aprendiam. A crônica policial vai ficando por aqui, mas na história da glória vamos ter que prosseguir, pois do paraíso em Afogados elas tiveram que sair. Lourença do Rosário, por certo, já havia morrido. Para Joana da Conceição, o seu cargo foi cedido. O espírito da fundadora ela tinha absorvido. O tenente Antônio Pereira, doador já conhecido, era membro da família Paz Mendonça e amigo. Passou a se sentir mal com o que tinha ocorrido. Contra o recolhimento, encaminhou um processo. Com a ajuda de um neto, obtiveram progresso. A causa por eles foi ganha, o despejo foi sucesso. No caso das recolhidas, tristeza e decepção. Continuarem afogados já não podiam mais não. Era preciso buscar outro lugar para a missão. Não baixaram a cabeça, mesmo com o coração magoado. Em busca de moradia foram ter com o bispado, a quem o padre Antônio um terreno tinha doado. Essa história é complexa, mas elas conseguiram. Em direção ao sítio Glória, de barco para lá partiram. Com o mesmo objetivo, a Jesus Cristo seguiram. Eram 14 mulheres banidas dos afogados, destemidas, corajosas, pois Deus estava do lado, movidas pela esperança que Deus lhes havia dado. E assim a gente conclui, finaliza essa primeira parte da nossa história do paraíso à glória. Então, gente, espero que vocês tenham conseguido compreender e mergulhar um pouco nessa nossa história, que até hoje emociona e traz tanto ânimo, alegria e coragem também ao nosso coração. Então, nós queremos convidar vocês a participar, a dar continuidade dessa nossa história, em que durante esse mês, toda terça-feira, às 7h30 da noite, cada comunidade estará fazendo uma live, dando continuidade à história da nossa congregação. Hoje foi a primeira, com a comunidade daqui de Macaíba, e na próxima terça-feira uma outra comunidade que será surpresa, vai ser anunciada quando estiver um pouco mais perto, trará para vocês também a continuidade dessa belíssima história. Porque embora a gente tenha falado tantas coisas, mas ela ainda é muito extensa, ainda há muito o que vocês saber sobre quem de fato são as irmãs de Nossa Senhora da Glória. Então, nós desde já deixamos para vocês esse convite, esperamos que vocês tenham gostado desse momento,
que nós preparamos com muita simplicidade, mas com muito carinho. Então, a gente também queria pedir a vocês uma coisa. Nós já divulgamos nas nossas redes sociais, né, em alguns grupos do WhatsApp, mas nós temos agora um novo canal no YouTube em que será transmitido ao vivo o nosso novenário em honra à nossa mãe, Nossa Senhora da Glória, que começa no dia 4 de agosto e vai até o dia 15 de agosto. Devido a este momento atípico, né, que nós estamos tendo que viver, nós vamos nos encontrar pelas redes sociais, virtualmente. Mas para isso, a gente precisa que o canal tenha 1000 pessoas inscritas para que a gente possa transmitir ao vivo pelo YouTube o nosso novenário. Então a gente conta com a ajuda de vocês para que vocês possam se inscrever no nosso canal, apertar no sininho lá para receber as nossas atualizações, acompanhar conosco o nosso novenário e compartilhar, né, dessa nossa ideia, porque como a gente falava, a gente precisa sempre buscar formas de compreender a realidade a partir das necessidades dos tempos e lugares. Então hoje, o que o tempo nos pede é que a gente possa evangelizar, estar mais perto de vocês através das redes sociais. Então a gente conta e espera que vocês nos ajudem, tá bom? Mas também tem outra forma que vocês podem colaborar conosco. E essa forma, de fato, é a que mais alegra o nosso coração e o coração de Deus, que é através das orações. Continue rezando por nós, se unindo à nossa congregação, a cada uma das nossas irmãs, nas mais diversas missões que nós assumimos, nos diversos estados do Brasil. Rezem por nós, né? Nos ajudem nesta caminhada a dar continuidade a essa tão bonita história que nasceu lá no século XVIII com Lourença do Rosário, tá bom? E uma outra coisa também, a irmã Vanessa pede demais, mas são pedidos do coração, né? Uma outra coisa, vocês também podem nos ajudar através da divulgação da nossa congregação. A história é bonita, não é? Eu vi tanta gente dizendo, se emocionando, dizendo que orgulho de fazer parte dessa história, de conhecer as Irmãs da Glória, mas sabemos que para uma história ter continuidade, é preciso que tenha operários, que tenham missionários para a messe, porque a messe é grande, mas os operários são poucos. A nossa congregação precisa cada vez mais de jovens disponíveis a servir ao reino de Deus através do nosso carisma, né? Através do carisma que brota do coração de Deus, que é inspirado em Nossa Senhora da Glória, que é ela a nossa mãe, o nosso modelo de fé e o nosso exemplo. Então divulguem, falem da nossa congregação. Se vocês conhecerem alguma jovem que tem um interesse, né, de conhecer um pouco mais de perto uma vida religiosa, de seguir mais a Deus, indiquem, falem sobre nós, irmãs de Nossa Senhora da Glória, tá bom? Eu tenho certeza que dessa forma vocês estão alegrando o nosso coração, mas sobretudo o coração de Deus. Então, eu agradeço, irmã Margarida, a senhora, né, por sua disponibilidade, por ter nos ajudado a compreender um pouco mais da história do nosso carisma. Agradeço imensamente as 52 pessoas que nos acompanham neste momento, né? Que coisa boa, numa noite de terça-feira, tanta gente nos acompanhar. Isso mostra o carinho de vocês para conosco e para com a nossa congregação. Então, muito, muito obrigada. E neste momento, peço que a senhora também faça os seus agradecimentos e posteriormente nos conduza para o momento final com a oração. Então, gente, estamos chegando ao término da nossa live, desse momento. Vocês estão aí do outro lado. Nós ficamos felizes porque vocês não desistiram, nos acompanharam até o final. Vocês agora têm um pouco mais para falar sobre a história das Irmãs de Nossa Senhora da Glória. E tendo conhecimento, vocês também vão amar mais, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, ou alguém que a gente conhece, não é verdade? Então peçamos as luzes de Deus, do Espírito Santo, para que a gente continue a nossa missão, continue nos inspirando para que a gente persevere na caminhada. Mas peçamos também
Nós queremos agradecer os leigos de Nossa Senhora da Glória que estão nos acompanhando, né? Já fazem parte desta família. Se você quer ser leigo de Nossa Senhora da Glória, vai ser um prazer acolhê-los. Se quiser ser religiosa de Nossa Senhora da Glória, vai ser um prazer. Se quiser ser religioso de Nossa Senhora da Glória, vai ser um prazer igualmente. Também, igualmente. Então, sejam muito felizes, obrigada, um beijo no coração de cada um e de cada um por ter ficado conosco até agora. Mas peçamos a Nossa Senhora da Glória, a nossa mãe, a nossa rainha, que interceda por nós, nos abençoe, nos livre de todos os perigos, nos cubra com o seu manto maternal, a nós, nossas famílias, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, mas olhe de maneira muito especial pelo nosso Brasil, pelas pessoas que estão sofrendo com essa situação do coronavírus, pessoas, vidas ceifadas, quase já chega a 70 mil pessoas no nosso país. E não somente são essas pessoas que já estão com Deus, mas são 70 mil famílias sofridas, 70 mil famílias chorando a perda dos seus entes queridos. Rezemos que Nossa Senhora coloque cada um no seu colo e proteja, e nos proteja também a nós de tão grande mal, rezando a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Lourença do Rosário, intercedei por nós. Recebamos a bênção de Deus e posteriormente cantaremos o hino a Lourença do Rosário, a nossa fundadora. Então, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Glória, Mãe de Jesus e nossa Mãe, Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lourença do Rosário, corajosa e destemida, comprometida com os pobres, resgatando sempre a vida.